Olá, alunos da sétima série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei sequência na atividade 1 do volume 2 do Aprender Sempre da sétima série do ensino médio. Não se esqueçam, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Então vamos lá? Aula 1. Redes sociais devem ser proibidas? 1. Leia a notícia a seguir. Rede social segue funcionando nos Estados Unidos, ao menos até novembro. Depois de o governo norte-americano ordenar a proibição do aplicativo no país, um juiz concedeu liminar em 27 de setembro, anulando a primeira ordem. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já deixou claro que a existência de um acordo entre o aplicativo e empresas do país em um único forma da rede social seguir funcionando por lá. Trump teme a rede social forneça informações dos usuários ao governo da China. Em novembro, se não houver acordo, a proibição passa a valer. 2. Responda as perguntas sobre a notícia. A. Chamamos de manchete o título da notícia. Ela tem uma função muito importante no jornal, pois, ao mesmo tempo que resume o fato, ela deve chamar a atenção do leitor. Lendo apenas a manchete, é possível compreender o tema central do texto? Resposta: a manchete tem a função de chamar a atenção do leitor sobre o tema, mas que não é explicativa para si mesma. É preciso ler a notícia para compreender todo o contexto. B. Pela notícia, o que está acontecendo com as redes sociais nos Estados Unidos? Resposta: o governo norte-americano ordenou a proibição do aplicativo no país porque teme que as informações dos usuários sejam utilizadas pelo governo da China. No entanto, um juiz considerou a liminar e suspendeu a proibição. C. Qual é o motivo pelo qual o aplicativo corre risco de ser proibido nos Estados Unidos? Resposta: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teme que o aplicativo forneça dados dos usuários para o governo chinês. D. Qual é o prazo apresentado pela notícia para a resolução desse conflito? Resposta: a liminar dura até novembro e, se não houver acordo, será proibida oficialmente. E. Você acha que as redes sociais devem ser proibidas, fiscalizadas ou controladas pelos países? Justifique sua resposta. Aí é uma resposta pessoal sua, do aluno, mas é importante eu salientar para você que as redes sociais utilizam nossos dados como forma de nós nos conhecer e nos vender produtos, tá bom? Aula 2. Adote um pet. 1. Leia a notícia a seguir. 53% das casas brasileiras têm ao menos um animal de estimação, aponta a pesquisa. No Brasil, mais da metade das residências tem ao menos um bicho de estimação, cão, gato ou outros. Segundo pesquisa divulgada em 17 de setembro pela Comissão de Animais de Companhia do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o levantamento mostra que 53% dos lares têm cães ou gatos. 1% das casas tem outros bichos e 46% não possuem animais de estimação. Para a pesquisa, foram realizadas 2.002 entrevistas com cidadãos de mais de 16 anos de todas as regiões e classes sociais do país. Confira a seguir outros resultados obtidos. 44% dos domicílios com pets têm ao menos um cachorro. 21% das residências com animais de estimação têm ao menos um gato. Para 95% dos entrevistados pelos estudos, a saúde do animal é tão importante quanto a da família. Entre os tutores, ou seja, as pessoas que cuidam de pets, a maioria é de família com um filho. Daí tem um gráfico, raça dos cachorros dos homicídios brasileiros. 53% são de raça, 5% sem raça definida. Desculpem, não sabem. E em azul, sem raça definida. Raças dos gatos dos homicídios brasileiros. Em verde,
não sabe, em 22%, de raça, e em azul, sem raça definida. Origem dos pets sonoros brasileiros, de acordo com o levantamento, a adoção de animais de estimação se mostra como uma tendência. Daí, basicamente, aí está em infográfico. 2. Sobre a notícia, responda. A. Qual é a informação central da notícia? Resposta. A notícia fala sobre uma pesquisa com as famílias brasileiras para saber quantas delas têm animais de estimação em suas casas. B. De que forma os dados numéricos aparecem nessa notícia? Resposta. Os números aparecem de forma diferentes. Na manchete, inserido no corpo do texto, em forma de gráfico, de pizza e barra horizontal. C. Qual é a importância dos gráficos na notícia? Resposta. Os gráficos apresentam os dados numéricos de uma forma visual, representativa e que esse recurso ajuda a compreensão e comparação das informações. D. Pensando no tema da notícia, qual é o seu público-alvo? Ou seja, quem poderia se interessar por esse assunto? Resposta: o público-alvo interessado por esse tipo de notícia é quem gosta de animais de estimação, seja quem já tem um ou mesmo quem tem vontade de ter. E. Em que quais esferas de circulação pode haver uma notícia como essa? Resposta: essa notícia poderia circular em espaços de adoção de animais de estimação, em veterinários, centro de acolhimento para animais abandonados e ONGs de proteção aos animais e etc. Aula 3. Mesmo fato, jornais diferentes. 1. Leia a notícia a seguir. Texto 1. Quino se juntou aos Pastheons de Cortázar, Borges e Sabato. No começo dos anos de 1970, ao ser questionado por um jornalista sobre o que pensava da personagem Mafalda, criada pelo cartunista Quino, o escritor argentino Júlio Cortázar, que ao lado de Jorge Luiz Borges e Ernesto Sabato, formava a Santíssima Trindade das letras portenhas. Não titubeou, o que eu penso da Mafalda não importa. O importante é o que ela pensa de mim. A resposta sincera do criador de obras seminais como Joga de Amarelinha e Todos os Fogos do Fogo deu a exata dimensão da relevância que aquela menina de 6 anos de idade, cabeluda, bochechuda, que odiava sopa e amava os Beatles e mais do que qualquer coisa, adorava um questionamento, tinha alcançado na cultura argentina, mas o que isso, na cultura latino-americana, o que Mafalda pensava, fazia e inquiria era imposta, mesmo ela sendo uma personagem de história em quadrinhos, porque Mafalda vai muito além da HQ, assim como Joaquim Lavado, o Quino, que morreu no último dia 30 aos 88 anos, foi muito além de um cartunista. Texto 2. Adeus Aquino, criador da personagem Mafalda. O cartunista argentino Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, morreu em 30 de setembro, aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, o AVC, falta de circulação sanguínea ou derramamento de sangue em determinada área do cérebro, popularmente conhecido como derrame. Quino é o criador da personagem Mafalda, que completou 56 anos um dia antes da morte do desenhista. 2. Os dois textos falam sobre o mesmo tema, o falecimento do quadrinho Quino. Vamos pensar sobre as diferenças entre as duas notícias. A. Qual das manchetes é mais explicativas? Resposta. A manchete do texto 2 é mais clara e explicativa, porque se propõe relatar o fato de forma direta, enquanto a manchete do texto 1 tem como objetivo fazer uma comparação de Quino com outros escritores importantes. B. Na primeira notícia, há palavras que você não conhece.
Faça uma breve pesquisa utilizando o dicionário físico ou online das palavras que você não conhece e anote. Resposta: há algumas palavras que não fazem do contexto diário de você, estudante. O que pode gerar dúvidas são elas. A primeira é Panteão, que é um antigo templo romano mandado edificar por Agripa e consagrada a todos os deuses. E a segunda, Portenha, que é uma pessoa nascida ou que vive em Buenos Aires, capital da Argentina, América do Sul. A terceira, obras seminais, que significa obras que marcam uma época. E a quarta, inquiria, do verbo inquirir, levantar informações sobre determinado assunto, indalgar, pesquisar. C. Quais escritores são citados na primeira notícia? Resposta: Júlio Cortázar, Jorge Luiz Borges e Ernesto Sabato. D. As duas notícias abordam o mesmo tema. Qual é a diferença de linguagem entre as duas? Resposta: a primeira notícia é destinada a um público-alvo adulto e que, portanto, tem um conhecimento prévio acerca da obra de Quino. Logo, a linguagem é mais rebuscada e menos direta, fazendo referência a outros escritores. Já na segunda notícia, o público-alvo é a criança ou o jovem. Portanto, a linguagem é mais acessível e direta, sem a necessidade de menos conhecimentos prévios. Pessoal, irei ficar por aqui, pois o vídeo está muito longo e logo postarei mais vídeos aqui no canal sobre a parte 2. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.